o objetivo é esse mesmo, de compartilhar conhecimento. Esqueci alguma coisa, Paulo? Tá sem som, Paulo. Só faltou o som do Paulo aí, né? Tá faltando som. Eu queria dizer que nós vamos iniciar, então. Eu não me apresentei, que eu vim correndo de lá. Eu sou pesquisador da Embrapa, lotado na Embrapa Gado de Leite, respondo pela unidade, sou chefe-geral da unidade, e nós estamos gravando, porque nós vamos colocar disponível para quem está fazendo o curso, pelo menos 10 dias, porque pode acontecer de alguém perder, mas não vamos disponibilizar, tornar público, porque nós queremos depois produzir com esse conteúdo. A gente quer produzir depois um curso de EAD, mas o fato é que nós vamos receber aqui 2 colegas, e para que a gente não tenha muito formalismo, eu vou pedir ao Glauco e ao Denis para se apresentarem no momento que forem falar. Bola, então, com Altair, que vai fazer a condução de todo o trabalho, e com Glauco e Denis mostrando para nós o que é a produção brasileira de leite e derivados. Perfeito, Paulo. O tema de hoje é produção, então eu já passo a bola para o Glauco Carvalho, para ele começar aí na primeira apresentação. Tá bom, a gente acabou dividindo em 2 partes. Boa noite a todos, né, que eu não cumprimentei. Meu nome é Glauco Carvalho, eu sou pesquisador da Embrapa Gado de Leite, minha formação é na área de economia, e a gente tem trabalhado sempre na parte de economia do leite, analisando a cadeia produtiva, a conjuntura do mercado, e tem um site também, no final nós vamos apresentar rapidamente, que é o site do Centro de Inteligência do Leite, que a gente faz toda a geração de conteúdo para aquele site. E aí a gente dividiu em 2 partes, o Denis colocou a apresentação, ele vai começar falando, e aí eu entro em seguida e faço a segunda parte. Boa noite a todos, então. Meu nome é Denis Rocha, eu sou analista da área de economia da Embrapa Gado de Leite, eu trabalho junto da equipe aí com o Glauco, a gente tem outros colegas também que trabalham com a gente, trabalhando mais nessas questões econômicas, de competitividade da cadeia, conjuntura e outros temas relacionados a essa questão. Então, dando início aí, citaram, a gente vai trabalhar esse primeiro módulo, decifrando o mercado, né, tentando entrar um pouco nessa parte de entender um pouco a dimensão do negócio leite, né. Como o Glauco disse, a gente dividiu em 5 sessões, vamos dizer assim. Eu vou tratar das 3 primeiras, qual que é a dimensão desse negócio leite, o perfil dos produtores e dos laticínios, e aonde se produz o leite no Brasil. E depois o Glauco vem com a questão mais estrutural de competitividade, para entender por que a gente não exporta leite, a gente não é um exportador líquido, e quais são as tendências da produção de leite no Brasil dentro da cadeia. Então, dando início aí, para a gente entender um pouco essa dimensão do negócio leite, a gente sabe que a cadeia do leite ela é uma das mais importantes atividades do Brasil, em termos econômicos e sociais. A produção de leite, ela está em quase todos os municípios brasileiros, segundo os dados do IBGE, praticamente 99% dos municípios têm algum tipo de produção leiteira. Ela gera, então, milhões de empregos, tanto diretos quanto indiretos, ao longo de toda a cadeia. O valor bruto da produção primária, que é aquela produção dentro da fazenda, né? Ela foi estimada, ano passado, em 44 bilhões de reais, sendo aí o 6º produto mais importante da pauta agropecuária brasileira, ficando atrás do complexo soja, do grupo de carne bovina, milho, cana-de-açúcar e produção de frango, né? Quando a gente vai para a indústria, esse faturamento líquido da indústria de laticínios, ele supera os 70 bilhões de reais, e é a segunda dentro da indústria de alimentos no Brasil, em termos de faturamento. E, além disso, a gente conta aí com um parque industrial de mais de 2.000 laticínios legalizados, né, que tem algum nível de inspeção, seja federal, estadual ou municipal.
Quando a gente posiciona, então, o Brasil perante o mundo, o Brasil hoje é o terceiro maior produtor de leite do mundo, segundo os dados de 2019, que é o último dado disponível da FAO, ficando atrás aí apenas dos Estados Unidos e da Índia. Depois a gente tem aí a Alemanha, China, Rússia em sexto, França em sétimo, Nova Zelândia em oitavo. E aí aqui os vizinhos sul-americanos, a Argentina, ela produz em torno de 10 bilhões de litros, menos de um terço do que o Brasil produz, e o Uruguai, que é o 46º, produz em torno de 2, 3 bilhões, e esse número é importante porque depois, quando a gente fala de importação de leite, na verdade, a maior parte da importação brasileira, ou quase a totalidade, normalmente de leite em pó e mussarela, ela vem de queijos, ela vem aqui da Argentina e do Uruguai, né? Quando a gente fala de rebanho, o Brasil também tem um destaque importante. O Brasil é o segundo maior rebanho de vacas ordenhadas no mundo, perdendo apenas para a Índia, fica na frente aí de outros importantes países. E isso é uma questão que depois a gente vai ver lá na frente, o Glauco vai explorar um pouco mais isso. Esse destaque aqui, ele é interessante, mas não é tão positivo, porque mostra que, em termos mundiais, a gente tem uma produtividade animal que não é tão elevada, pelo menos em termos médios, né? Tanto que a gente vê que os Estados Unidos, que produzem lá quase 100 bilhões de litros de leite, 3 vezes que a gente produz, ele tem um rebanho de 9 milhões de vacas, que é quase pouco mais da metade do que a gente tem para produzir um terço do que eles produzem. Só que essa evolução, como o Paulo citou no início, aí na abertura, a evolução da atividade leiteira ela é muito expressiva, né? A gente pega os dados disponíveis pelo IBGE aí, desde uma série histórica iniciada lá em 1974, né? O Brasil, naquela época, produzia 7 bilhões de litros e em 2019 fechou aí com mais de 35 bilhões, um aumento aí de quase 400%, enquanto que a produção de leite no mundo cresceu apenas 86%. Então, a produção brasileira de leite, ela cresce bem acima do ritmo mundial, e é interessante que esse crescimento ele é baseado principalmente em produtividade. Se a gente pegar aquele dado que eu mostrei lá atrás, no slide anterior, de rebanho de vacas ordenhadas, o nosso rebanho hoje, de 16 milhões de vacas, é um rebanho próximo do que a gente tinha na década de 80, início dos anos 90, sendo que a gente tem uma produção que é mais do que o dobro daquela época. Situando um pouco a questão mundial do negócio leite, a gente vê que, quando a gente fala de exportação, o mercado lácteo, ele é meio concentrado em poucos players, né? Quando fala na parte de exportação. Você tem aqui 6 países ou regiões, por causa da União Europeia aqui, que concentra aí 97% do volume. Isso aqui é uma estatística considerando leite em pó, queijos e manteiga, em termos de volume total, que é um dado USDA. Então, a Nova Zelândia é o principal exportador mundial, com 37% desse mercado, seguida aí da União Europeia com 32%, Estados Unidos com 15%, Bielorrússia 6%, a Austrália 5% e a Argentina, apesar daquela produção dele um terço nosso, ela ainda é o 6º principal exportador mundial. Aqui tem algumas diferenças em termos de produtos, porque a Nova Zelândia ela se destaca principalmente na exportação de leite em pó integral. No caso da União Europeia, a gente tem um destaque mais para a questão de queijos e leite em pó desnatado, que é uma coisa parecida aí também com o que os Estados Unidos mais importa, que é o queijo e leite em pó desnatado. Quando a gente fala de importadores, esse é um mercado mais diversificado, né, que você tem mais esses 6 países aqui, eles representam 72% do volume, mas a gente tem tido uma expressividade cada vez maior da China, que hoje concentra 27% do mercado. A China tem crescido ano a ano a sua importância dentro desse mercado, e é um país que a gente tem acompanhado muito dentro da parte de conjuntura, porque qualquer movimento da China em termos de aumento de demanda ou retração nas suas compras, eles acabam afetando muito a questão do mercado mundial. Os preços internacionais, eles acabam sofrendo muita influência desse apetite chinês aí. E aí, no caso das exportações chinesas, a maior parte que eles focada principalmente em leite em pó integral desnatado,
Quando a gente fala, por exemplo, de Rússia e Japão, a Rússia com 12, o Japão com 8, eles já são exportadores já importam mais a questão de queijo. E os outros países se destacam mais, né, também nessa questão do leite em pó, que é a principal commodity láctea. E aí, quando a gente situa o Brasil dentro dessa situação de comércio internacional, a gente vê que o Brasil, ele, historicamente, é um importador líquido de lácteos. Esse gráfico aqui, as barrinhas vermelhas mostram o volume o valor de importação, esse aqui é um gráfico em milhões de dólares, e o verde seria os valores exportados, né? E a linha azul, na verdade, mostra o saldo, um menos o outro, o saldo dessa balança. A gente vê que só durante um curto período aqui, de 2006 a 2008, o Brasil foi um exportador, exportou mais do que importou, que coincidiu com a janela de oportunidade que o Brasil aproveitou, que o mercado lácteo estava com preços bastante valorizados e tinha problemas de produção em vários países dos principais exportadores, e o Brasil estava numa época em que a produção estava crescendo bastante, a gente tinha leite disponível, com preços internacionais mais caros, a gente conseguiu suprir a demanda internacional. Quando o mercado se regularizou, os preços voltaram ao normal, e essa oferta internacional também, a gente voltou a importar mais do que exportar. Nos últimos anos, se pegar de 2016 até 2020, a gente tem trabalhado aí com um déficit que está na casa aí de uns 450 milhões de dólares por ano. Se julgar aí um dólar na faixa aí de uns R$5, a gente está falando 2 bilhões e meio de reais que a gente é deficitário a todo ano, né? No caso da cadeia do leite. Quando a gente fala de exportação, isso é o último dado disponível, fechado, que foi do ano passado, 2020, o Brasil exportou aí 75 milhões de dólares, que foi equivalente a 100 milhões de litros de leite, né? Isso representou apenas 0,4% da produção inspecionada do Brasil. Quando a gente fala dessas exportações, a pauta brasileira era focada principalmente em queijos, leite condensado e creme de leite. O leite em pó, que é a principal commodity láctea mundial, a gente ainda tem uma participação muito pequena, 5%. O Glauco vai explorar um pouquinho essa questão de competitividade mais na frente. Quando a gente fala de importação, aí é o principal produto lácteo importado, que a gente importa é leite em pó, seguido aí de queijo, que já concentra aí 85% das nossas importações. No ano passado, essas importações representaram 545 milhões de dólares, que dá praticamente 1,3 bilhão de litros de leite equivalente, em torno de 5% da produção inspecionada. Nos últimos anos, quando a gente pega uma série histórica, normalmente o Brasil tem importado um volume semelhante a de 4% a 5% da produção sob inspeção, que é um volume que normalmente a gente importa. Entrando agora um pouco mais na produção dentro do país, agora, vou falar um pouco do perfil da produção primária e depois passando para o próximo elo, para a gente entender um pouco do perfil dos laticínios brasileiros. Então, o último dado que a gente tem a respeito de produtores de leite é o censo agropecuário, que foi realizado em 2017, divulgado os dados definitivos em 2019, que mostra aí que o Brasil tinha mais de 1 milhão de produtores de leite. O dado fechado foi de 1.176.295 estabelecimentos que declararam produzir leite, e chama atenção que a gente tem um contingente muito grande aí, a grande maioria, 71%, são produtores que produzem menos de 50 litros por dia, então, ou seja, mais de 800 mil produtores aí com essa faixa. Então, quando a gente estratifica isso, eu tenho à esquerda aqui a porcentagem de estabelecimentos por extrato de produção, e do lado direito a questão da quantidade produzida por esses extratos. E aí a gente vê que a gente tem uma concentração de muitos produtores com pequeno volume de produção diário, que representa pouco da produção nacional, e um volume menor de produtores, mas que representa a maior parte da produção. Colocando isso em dados, os produtores com menos de 50 litros diários representam 71% dos estabelecimentos e apenas 15% da produção.
Já os produtores com mais de 50 litros, seriam 29, concentra aí 29% dos produtores, mais 85% da produção. Então, a maior parcela de pequenos produtores, mas eles respondem por uma menor parte da produção nacional. Se a gente olhar a variação desse número de produtores entre os dois últimos censos agropecuários foram realizados, que é o 2006 e 2017, nesse período aí de pouco mais de 10 anos, a gente teve uma saída de praticamente 175 mil produtores, e essa saída ela se concentrou basicamente nesses produtores de menos de 50 litros, né? Porque os outros estratos acima disso, essa produção, o número de produtores, ela acaba crescendo. Então, é muito pequeno o produtor que acaba saindo e você tem um nível de profissionalização da atividade que tem aumentado o número de produtores com um volume de produção maior, ele tem aumentado dentro da atividade. Outro dado interessante, disponível no censo também, é que daquele 1.176.000 estabelecimentos que declararam que produziam leite em 2017, 54% deles que venderam ou beneficiaram leite. Ou seja, a gente tem um contingente aí de 46% que não venderam e nem beneficiaram esse leite, né, que é um volume aí de mais de 500 mil produtores, que é um leite que vai, possivelmente, para o mercado informal ou para um produtor, ou é um leite de subsistência para esses produtores. E isso acaba levando a essa outra situação aqui, que quando a gente compara a produção brasileira em termos de volume diário de produção com outros países relevantes que a gente mostrou lá no ranking de maiores produtores, a gente vê que a produção primária do Brasil ainda é muito pulverizada, né, com um elevado número de produtores com baixo volume. Se a gente pegar só esses 600 mil produtores, que são os que declararam que vendem leite, né, que seria um produtor um pouco mais profissionalizado, vamos dizer assim, eles produziram em 2017 26 bilhões de litros, o que daria aí em torno de 114 litros por fazenda dia. Lá nos Estados Unidos, para produzir o volume lá equivalente, que esse dado seria comparativo de 2017, o mesmo dado do censo, eles tiveram 46 mil produtores, e que dá um volume médio diário acima de 5 mil litros de leite, que é um número próximo que a gente tem na Nova Zelândia, 5 mil litros. Alemanha, o volume médio em torno de 1.200, e o nosso vizinho aqui, a Argentina, trabalha aí com fazendas com um volume médio de 2.600, 2.700 litros. Ou seja, para produzir aqueles 10 bilhões de litros deles, lá eles têm em torno de 10 mil produtores. A gente produz 3 vezes mais, mas tem mais de 1 milhão de produtores, né? Passando agora para o setor industrial, a gente vê que o setor industrial brasileiro ele também é muito fragmentado, ele é heterogêneo, tem uma fragmentação muito elevada. Então, esse gráfico, ele mostra qual que é a participação das 5 principais empresas de captação de leite no país em relação ao volume total captado. Então, a gente vê que países como Uruguai, Venezuela e Nova Zelândia, eles trabalham aqui com volumes próximos a 80 a 100% do leite aqui, sendo captado pelas 5 principais indústrias. Na Austrália, isso é próximo de 80%, França e Estados Unidos, números próximos a 60%, e no Brasil está em 28%. E isso acaba levando a uma questão de competitividade, que o Glauco vai tratar também mais à frente, porque, principalmente quando a gente pensa que esses laticínios, eles vão estar tentando ter um maior poder de barganha junto com o varejo, que hoje é muito mais concentrado. Então, ele acaba perdendo força na negociação com o elo da frente, quando a gente pensa nos preços do atacado em negociação com o varejo, para a questão de brigas de margem aí. E aí, outra questão interessante da produção no Brasil também, que quase 30% da produção brasileira ela ainda é informal. O IBGE ele trabalha com 2 estatísticas, uma de leite inspecionado, que sai na pesquisa trimestral do leite, que é o leite que é de fato adquirido pelos laticínios, e ela tem uma estimativa da produção de leite total no Brasil.
Então, a gente tem os dados, os últimos dados, que o leite inspecionado está aí na casa dos 25 bilhões e meio, que foi o dado de 2020, enquanto que a produção total está em torno dos 35 bilhões. Então, a gente tem um mercado aí próximo de 10 bilhões de litros que não entra nos laticínios, é um mercado informal que vai tanto para subsistência quanto para venda. E esse mercado informal, ele acontece principalmente no mercado de queijo. Agora, pegando somente o leite que é inspecionado e vendo essa destinação, segundo os dados da BLV, que é a Associação Brasileira de Leite Longa-Vida, a maior parte do leite brasileiro, ele vai para a produção de queijo. Então, 34% do volume de leite que foi adquirido pelos laticínios em 2020, ele foi para produzir queijo, 27% para a produção de leite UHT, que é o famoso leite de caixinha, 24% para a produção de leite em pó, 4% para pasteurizado, e pasteurizado é interessante que a cada ano esse volume de leite pasteurizado ele tem diminuído, leite em pó e leite UHT tem se mantido muito estável, e o único produto que tem crescido de uma forma mais constante dentro da sua destinação e sua participação é justamente o queijo, nos últimos anos, conforme essa estatística da BLV. E os demais produtos, que aí entre iogurte, bebida láctea, manteiga e outros derivados lácteos, ocupam em torno aí de 10% desse volume de leite que é industrializado. E agora, falar um pouquinho da onde, então, que se produz leite no Brasil, né? Esse mapa, ele mostra a distribuição da produção de leite aqui em termos de densidade. Então, quanto mais escuro o ponto, mostra que maior a produção de leite por quilômetro quadrado, né? Então, a gente vê que a gente até tem uma distribuição desses pontos mais escuros por diversas partes do mapa, mas os pontos mais escuros, mais vermelhos, eles acabam se concentrando aqui na região sudeste, entre Minas e um pouco São Paulo, e a região sul, que pega principalmente o noroeste aqui dos 3 estados do sul, e mais algumas regiões aqui na região mais central desses estados, né? E isso fica mais claro quando a gente vê a questão da concentração da produção por região. O último dado que a gente tem é de 2019, mas que mostra que 2/3 da produção total de leite no Brasil, ele vem da região sul e sudeste, e é praticamente um volume muito parecido, os dois têm concentrado em torno de 12 bilhões de litros, e na verdade, nos últimos 5 anos, a região sul já até tinha passado o sudeste, e aí acabou que em 2019, principalmente por problemas de seca lá no sul, Rio Grande do Sul principalmente, a gente teve uma pequena queda no sul, Minas acabou crescendo a produção, o sudeste acabou retomando a dianteira, mas volumes muito próximos aí entre essas duas regiões. E depois a gente tem o centro-oeste, o nordeste, que concentra 14%, o centro-oeste com um pouquinho a menos, 12%, e a região que menos produz seria a região norte, com 6%. Em termos de estado, aí a gente vai ver uma concentração, principalmente sudeste e sul, com, vamos dizer, um intruso aqui, que é o centro-oeste, ou Goiás, que está lá no centro-oeste, com em torno de 9%. E aí, esses 6 estados, eles concentram aí 74% da produção nacional, com Minas Gerais se destacando como principal produtor, né? 27%, mais do que o dobro do que o segundo colocado. Paraná e Rio Grande do Sul, com a produção próxima de 12%, Santa Catarina e Goiás ficando com 9%, Goiás já foi o segundo maior produtor, e nos últimos anos acabou recuando, e agora está começando a retomar de novo o crescimento da produção. E São Paulo, que também já foi bem mais relevante em termos de participação, hoje tem 5% da produção. Aí, passado, então, esse cenário, o Glauco agora vai explorar um pouco, dentro desse cenário, questões mais competitivas do porquê, então, que, apesar de ser um dos maiores produtores mundiais, ter destaque em várias questões, a gente não consegue ser um exportador líquido de lácteos. Eu vou parar de compartilhar para que o Glauco compartilhe a parte dele lá.
Bom, então, como o Denis falou aí, eu vou seguir, né, nessa segunda parte da apresentação. E, obviamente, que a gente sempre pergunta, né, poxa, mas o agronegócio brasileiro é sempre um exportador, os diversos setores têm conseguido sempre um saldo na balança comercial positivo, né, e o leite não, o leite segue como importador. Aí tem algumas características, né, a gente tem problemas diversos, né, para a gente exportar, de fato, a gente precisa ter preços mais competitivos, e, obviamente, também nós temos um mercado muito grande, né, é um mercado que acaba absorvendo uma boa parte da produção nossa. Então, quando a gente olha aqueles grandes exportadores, a gente vê a Nova Zelândia liderando, quer dizer, a Nova Zelândia é praticamente do tamanho do Rio Grande do Sul. Então, acaba que você gera um volume de exportação, um volume de produção, que existe uma dependência na exportação para absorver esse leite. A mesma coisa o Uruguai, né? Você tem uma população muito pequena, você gera um volume de leite. Obviamente que esse leite, uma boa parte dele precisa ser exportado para conseguir suportar a próprio desenvolvimento da cadeia produtiva naquele país. Mas isso não é uma questão única, né? A gente precisa melhorar diversas coisas para a gente conseguir exportar. Estados Unidos hoje, por exemplo, exporta, tem diversos países europeus que exportam, apesar de ter uma exportação muito grande dentro do bloco, né? Até porque existem barreiras, né, para entrar, sejam barreiras sanitárias, principalmente, para conseguir entrar no bloco, se você tem algumas limitações. Mas o Brasil, basicamente, se a gente olhar alguns fatores que atrapalham, né, isso aqui é um estudo que foi feito pela Embrapa, junto com a Labor Rural, para o BNDES, né, e os desafios para ampliar as exportações brasileiras de leite, né, e aí houve uma pesquisa grande, conversas com os diversos agentes do setor e análise de diversos dados. Um dos principais gargalos é a própria dimensão, né, ou a magnitude dos nossos preços. Os nossos preços são pouco competitivos, e são pouco competitivos por alguns fatores, né, a produtividade, a escala de produção, o tamanho das propriedades, né, e algumas ineficiências, seja na produção e no processamento. Quando a gente fala em exportação, nós temos que pensar na cadeia toda, né? Não é um elo ser competitivo vai viabilizar, né? Todos os elos da cadeia eles precisam ser competitivos para viabilizar essa competitividade global e essa exportação. Mas, além disso, né, a gente precisa ter uma qualidade, ter um volume de sólidos, né? O Denis mostrou no início, o grande produto que é exportado é o leite em pó, né? O leite em pó, basicamente, é o quê? A gente tira a água do leite, o que sobrou ali vai ser o sólido, né? A gente vai estar fazendo o leite em pó. Então, quanto mais gordura, quanto mais proteína tiver no leite, maior vai ser o rendimento industrial, maior vai ser a competitividade internacional daquele produto para a exportação. Mas também tem políticas públicas de acesso a mercado, políticas de melhoria de automação, políticas de profissionalização e gestão de propriedades. Então, tem algumas questões que envolveriam também políticas públicas para aumentar essa competitividade. E um outro fator, né, é a própria questão da coordenação da cadeia produtiva. Por ser uma cadeia muito fragmentada, seja na produção com mais de 1 milhão de produtores, seja na indústria com mais de 2 mil laticínios, a coordenação fica muito difícil, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na cadeia da soja, a gente vai ver que a exportação acontece na mão de 3, 4 traders internacionais, né? ADM, Cargill, enfim, são as grandes empresas que acabam entrando nesse mercado. No caso do café, é muito parecido. Você tem o conselho de exportadores, você tem grandes empresas, grandes traders, né? E esses traders fazem exportação. O leite, isso acaba sendo muito pulverizado. E, obviamente, que como a gente tem uma demanda, um mercado muito, vamos dizer, um mercado grande, domesticamente, a gente acaba focando e priorizando essas vendas no mercado interno, até porque os nossos preços são mais altos, né? E aí, quando a gente fala de preços mais altos, quando a gente compara, né, com diversos países, a gente vê que o nosso preço fica acima da média mundial, né, em cerca de 10% acima da média mundial de preços. E a gente olha a Argentina, Uruguai, Nova Zelândia, né, grandes players com pouquíssimos mecanismos de proteção, mercados bem abertos, vamos dizer assim,
eles têm um preço muito competitivo e acabam conseguindo uma parcela maior do mercado mundial. Quando a gente olha aqui, então, a cotação em dólar, né, por que eu coloquei essa figura? Porque o preço internacional, a gente pega um produto como leite em pó, o preço internacional histórico fica no patamar aí de 3.000, 3.200 dólares por tonelada. Isso vai dar um preço de leite ao produtor aí na casa de 33, 32, 33 centavos de dólar. Então, o que a gente costuma muito dizer no setor é que a gente precisaria produzir leite com um custo abaixo de 30 centavos de dólar. Isso aí viabilizaria uma exportação um pouco maior. E a dificuldade é justamente essa, né? Conseguir produzir leite a um custo inferior a 30 centavos de dólar. Nossa média de preço, ela está na casa de 37. Hoje nós estamos com leite acima de 40 centavos. Então é muito difícil a gente conseguir, né, com esse patamar de preço, viabilizar aí uma exportação contínua. Obviamente que às vezes ela acontece. A gente pega esse ano, por exemplo, em abril nós tivemos um volume alto de exportação. O que aconteceu? Aconteceu que em abril nós tivemos uma alta forte no preço internacional. Isso acabou viabilizando a gente exportar leite em pó no patamar de 3.600 dólares, e aí a gente conseguiu ter um volume melhor de exportação, mas ainda assim ficou menor do que a importação. Então, nós continuamos importando mais leite do que exportando. E aí, um dos problemas, né, é a própria produtividade. Então, o Denis colocou lá o Brasil como o maior produtor mundial de leite, o segundo maior rebanho de vacas ordenhadas, né, ou vacas de leite. E a nossa posição 77 na produtividade, ou na produção de leite por animal. Enquanto nos Estados Unidos você tem 10 mil litros por vaca por ano, na Alemanha 8 mil, Nova Zelândia, Rússia 4 mil, no Brasil nós temos em média 2 mil litros por vaca por ano, que é um volume médio muito baixo. Não quer dizer que o país inteiro seja assim, né? Média é aquilo, né? O pé na geladeira e a mão no fogão. Então, a média, a temperatura está boa, mas nos extremos ou está muito gelado ou está muito quente. Então, nós temos vários exemplos de produção por vaca muito boa. Temos fazendas padrão Estados Unidos, fazendas padrão Alemanha, mas a nossa média é muito baixa. Quando a gente olha nas cadeias do agronegócio, né, algumas cadeias competitivas ou algumas cadeias agroexportadoras, a gente observa alguns fatores que são importantes, né? A questão de baixo custo, né? Praticamente todas elas têm um baixo custo, né? Para a gente exportar commodity, nós precisamos ser competitivos em custo, então esse é um primeiro item. Tem um outro fator que é os mercados que se direcionam, né? Por exemplo, valor agregado, né? No caso de frango, a gente exportar peito ao invés de pernas, a gente conseguir ter uma entrada melhor em alguns mercados específicos para aqueles produtos que a gente quer. No caso do leite, a gente consegue, né? O leite condensado é um produto que a gente exporta, nós temos competitividade em açúcar, nós temos competitividade na área metalúrgica, então a gente tem as embalagens mais baratas, a gente tem o açúcar para baixar o nosso custo, a gente consegue colocar um produto brasileiro lá fora. Então, é um mercado que a gente consegue ter uma exportação melhor. Mas nas commodities, né, o queijo mussarela, pensando no leite em pó, a própria manteiga, o mercado começa a ser um pouco mais complicado. Aqui a gente tem oferta e escala internacional. Então, vou pegar 2 pontos, né, o baixo custo e escala internacional. Isso aí é basicamente comum, né, a todos os setores agroexportadores, baixo custo e escala de produção internacional. A gente viu que a nossa escala de produção não é padrão internacional, nós vimos a comparação, quando a gente olha o número de produção de leite por fazenda, nós temos uma produção muito baixa, se comparado com qualquer outro grande exportador mundial. A gente viu também nos nossos laticínios, eles têm uma participação pequena na produção. Obviamente que isso reflete também no tamanho das fábricas, né? As indústrias são, em geral, pequenas, quando a gente compara com laticínios na Nova Zelândia, quando a gente compara com laticínios nos Estados Unidos. Isso acaba gerando também uma perda aí, quando a gente pensa em economias de escala para redução de custos de produção. E a questão da qualidade, a gente dá um exemplo aqui do teor de sólidos que eu mencionei. Quando a gente pega e compara com a Nova Zelândia, que é um principal player mundial na exportação,
a gente tem 30% a menos de sólidos no leite. Se a gente pensar de outra forma, se eu tenho 30% menos de sólidos no leite, a Nova Zelândia pode ter um leite 30% mais barato do que o meu no mercado internacional. E aí fica muito difícil a gente competir com com um mercado muito mais agressivo, como é esse mercado, com esse nível de sólidos, e acaba gerando um rendimento industrial muito maior. Então, assim, rapidamente a gente falou, e aí eu já vou abordar algumas tendências, e essas tendências também a gente vai acabar falando um pouco de competitividade. Bom, algumas tendências, e essas tendências são muito puxadas, são pressões que ocorrem na cadeia produtiva, são pressões que ocorrem em cima dos produtores e dos laticínios, né? Mas o que a gente observa, primeiro, o mercado de leite ele vem se concentrando, né, em termos geográficos. Apesar de 99% dos municípios brasileiros produzirem leite, a produção vem se concentrando em algumas regiões. Maior escala de produção, né, o maior tamanho, né, as fazendas vêm crescendo para conseguir, obviamente, ter rentabilidade mais elevada. Ao crescer as fazendas, você acaba impulsionando ou demandando uma automação maior. A fazenda é pequena, o indivíduo chama a vaca pelo nome. A fazenda cresce, fica muito difícil, né? A não ser que o cara tenha uma memória chinesa, né, que decora tudo, mas é muito difícil você conseguir chamar 100, 150, 200, 1000 vacas, cada uma pelo seu nome, né? E obviamente que não é só o nome da vaca, mas qualquer mudança de comportamento do animal não dá para observar cada animal. Então, você começa a ter usos de sensores. Então, você precisa de ter uma automação muito maior nos processos para que essas fazendas se viabilizem, né? E aí, obviamente, que isso vem trazendo sistemas mais eficientes e de alta produtividade. Então, a gente observa, né, que o Brasil vem caminhando no sentido do que os grandes players internacionais já têm hoje, né? Ou seja, fazendas maiores, maior produtividade, maior eficiência no uso dos fatores de produção e um ganho em cima de automação comercial e, finalmente, né, a parte de coordenação e agregação de valor. Nós não vamos entrar aqui na parte de consumo, porque vai ser vamos dizer, o foco do segundo dia do curso, né, amanhã. Mas quando a gente observa, né, olhar um pouco a produção de leite, a gente percebe, né, bem essa concentração. Se a gente olhar no mapa aqui, e é o mapa de densidade que o Denis mostrou lá na frente, a gente observa uma concentração no sul do Brasil, a gente observa uma concentração aqui no Sudeste, principalmente em Minas Gerais, algumas regiões de Goiás, mas principalmente em Minas Gerais, e tem um pouco aqui também em Pernambuco, Alagoas, com alguns pontos mais vermelhos. Então, são pontos que vêm tendo uma densidade maior. Então, a gente vem formando clusters. Ao formar esses clusters, a competitividade da região aumenta, porque você vem fornecedores de insumos, você vem prestadores de serviços, o custo industrial diminui, porque você tem uma densidade maior de produção. Então, o caminhão, quando sai para fazer a coleta, o custo por litro de leite acaba sendo muito menor. Então, isso aí acaba... A própria concentração gera um cluster produtivo que cria vantagens competitivas e vai tornando aqueles clusters relativamente mais competitivos do que as outras regiões no país. E aí a gente destaca vários, né? O Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, aqui Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? As três regiões mais a oeste dos três estados, né? Sudoeste do Paraná aí, sul e sudoeste de Minas, um pouco zona da mata, que já foi mais importante, mas a gente observa, então, aí vários clusters se formando no Brasil como um todo. Um outro ponto é em relação ao tamanho das fazendas. Esse aqui é um levantamento feito pelo pessoal da AgriPoint, das top 100 maiores fazendas do Brasil. O que a gente observa é que, de 2007 para cá, essas fazendas cresceram quase 100% o volume médio diário de produção. Então, eram fazendas que produziam por dia 10 mil litros e agora já estão produzindo 20 mil litros por dia. E enquanto o Brasil cresce 2,3%, foi o crescimento no período, esse grupo de fazendas cresceu quase 10%. Então, nós estamos observando, né, esse processo de concentração.
Aqui tem dois pontos, né, que são importantes mencionar. O primeiro é que essas fazendas crescem para conseguir ter vantagens em competitividade, vantagens em custo de produção. O segundo, essas fazendas crescem porque, como a gente tem hoje no sistema de pagamento brasileiro, ele bonifica por volume, né, ele não bonifica tanto por sólido no leite, mas a grande bonificação é por volume. Quanto mais leite a fazenda produz, maior o preço dela. Quanto menos leite ela produz, menor o preço dela. Então, se a gente soma o impacto do crescimento dessa fazenda para diminuir custo e ao crescer a fazenda se aumenta o preço, você tem ganho nas duas pontas. E aqui um levantamento feito pela Epagre, que eles monitoram, né, diversos tamanhos de fazenda, que é o resultado operacional. Vamos pensar aqui no fluxo financeiro, o que você gastou para produzir o leite e o que entrou de receita do leite, sem contar a parte de depreciação, etc. O que a gente percebe? Os extratos com produção pequena, né, vamos pensar nesses dois, azulzinho e o laranja aqui, são fazendas com menos de 200 litros de leite por dia, dificilmente elas têm rentabilidade. Olha, a gente pega aqui 2018, aqui em julho teve a melhor delas aqui com 10 centavos por litro de leite de rentabilidade, depois ela vem e fica no prejuízo. No ano passado, nós tivemos um aumento de preço importante no segundo semestre. Todo mundo acabou ganhando dinheiro nesse período, né? E depois a rentabilidade novamente cai, com desaceleração de preço de leite, fatores mais conjunturais, né? Aumento de custo de produção. Então, quando a gente observa, as fazendas maiores, elas têm rentabilidade praticamente todo ano, né? Ou todos os meses, no caso aqui, o que a gente está comparando em meses. E as fazendas menores, elas têm uma dificuldade maior de rentabilidade. Então, obviamente que isso aqui tem forçado a um processo ou tem induzido, né, um processo de concentração da produção de leite. Outra questão que é ganho de produtividade animal. Apesar da nossa média ainda estar muito ruim, ela vem crescendo de uma forma muito rápida. Se a gente pegar o mapa brasileiro, isso aqui está no Centro de Inteligência do Leite, tem todos esses mapas lá, depois eu mostro, para quem tiver interesse. A gente tinha em 1990, praticamente não existia município com produção acima de 2.500 litros. A gente vai ver aqui Castro, no Paraná, quer dizer, era um caso ou outro que tinha produção acima de 2.500 litros por vaca. Quando a gente olha em 2019, nós temos 1.400 municípios brasileiros com produção acima de 2.500 litros por vaca. Então, você tem, de fato, um crescimento, um ganho tecnológico. E aí a gente tem vários exemplos, né? Israel, que é o líder em produtividade, produz 13 mil litros por vaca. Araras, em São Paulo, produz 13 mil litros por vaca. Né? Estados Unidos produz 10. Carambeí, no Paraná, tem 9 mil litros por vaca. Então, nós temos vários exemplos de municípios, né? E aí nós não estamos falando de média de uma fazenda ou de duas, são médias municipais, com um padrão de produtividade internacional, produtividade de países europeus, produtividade dos Estados Unidos e assim por diante. Então, essa é uma outra tendência de crescimento da produtividade por vaca. Então, nós estamos vendo fazendas ficando maiores, o número de fazendas recuando, a gente viu os dados do censo, isso, e cada vez que a gente passa por um período de mais crise, igual nós estamos vivendo, esse processo de concentração ele se acelera, né? A produção por vaca aumentando, obviamente que isso puxa aí mecanização, automatização, produtividade da mão de obra também necessitando ganhos cada vez maiores para compensar incrementos de custo de mão de obra, e a produtividade da terra também, em função de incrementos de preço de terra que vem ocorrendo. Então, basicamente, por que é necessário e por que vem ocorrendo esse crescimento da produtividade e essa necessidade de eficiência? Primeiro, porque os fatores que se usam para produzir leite, eles estão ficando mais caros. Isso aqui é a evolução do preço da terra no estado de São Paulo. Então, ele vem basicamente de lá, são dados corrigidos pelo IGPDI, e aí ele, a partir de 90, final dos anos 90, a gente vê esse preço subindo. A outra questão é mão de obra, aqui já é o custo relativo, quanto de leite que eu preciso para pagar um salário mínimo. Então, a gente observa, de 90 para cá, eu preciso cada vez mais um volume maior de leite para pagar o mesmo salário mínimo. Então, se eu precisava de 300 litros para pagar um salário mínimo aqui, hoje eu preciso de 600.
Quer dizer que a mão de obra ela tem que ser pelo menos 2 vezes maior para ficar na mesma situação que havia lá atrás. Então, obviamente, que eu preciso ter processos e fazer com que essa mão de obra seja mais produtiva. E um outro fator é porque no tempo, à medida que a gente incorpora a tecnologia, o setor ganha produtividade, a gente consegue reduzir o preço do leite ao produtor e reduzir o preço do leite ao consumidor. É assim com quase todos os produtos do agronegócio. Quer dizer, o processo tecnológico faz com que os produtos cheguem ao consumidor com uma qualidade melhor e com um preço cada vez menor. Então, se a gente pegar o leite, por exemplo, no início da década de 80, o litro de leite ao produtor era R$ 5,00 por litro, corrigidos. Né? Hoje esse preço está na casa de R$ 2,20. Então, a gente tem um recuo no preço do leite. Então, como a gente tem um recuo no preço do leite, nós precisamos todo o setor acaba sendo envolvido nisso, porque o ganho de eficiência ele passa pela cadeia como um todo, é preciso ter uma produtividade maior de todos os fatores de produção. E, obviamente, para ter lucro. Aqui eu cito os trabalhos que a gente fez para o BNDES, com 600 propriedades, fazendas eficientes, fazendas ineficientes. E aí você sai de um lucro de 20 centavos por litro e cai em um prejuízo de 2 centavos por litro. Então, obviamente que isso vem forçando também o crescimento das fazendas mais eficientes. E aí a gente vê as fazendas ineficientes, um exemplo de produtividade da terra e produtividade da mão de obra. Enquanto uma fazenda ineficiente produz 5.000 litros por hectare no ano, fazendas melhores produzem 9, 13 mil litros por hectare. Enquanto as fazendas ineficientes, a produtividade da mão de obra é de 350 litros por dia, fazendas mais eficientes produzem 500, 560, quase 600 litros por hectare. E nós temos exemplo de 1.000, 1.200 litros por hectare, por mão de obra. E aí eu vou para a última lâmina aqui, que é uma questão mais de coordenação, mas quando a gente olha as cadeias de valor no Brasil, e o leite está muito envolvido nisso, a gente passa de um processo de produtividade para customização, para segmentação, para vários conceitos que afetam a forma de produzir. Então, como que o leite é produzido, por quem, isso vai ganhando importância. E é uma forma de gerar valor para o setor como um todo. Então, vários temas entram nessa pauta, como segurança do alimento, a rastreabilidade, o bem-estar animal, pegada de carbono, a questão de reciclagem, se o produto é local, produto fresco, a questão dos orgânicos, enfim, a sustentabilidade, o que as empresas fazem, o que os produtores fazem em termos de comunidades rurais, qual que é o trabalho social que vem sendo desenvolvido. Então, são várias questões que permeiam a cadeia como um todo, que é uma fonte de agregação de valor e, obviamente, que isso também vai impulsionar mudanças muito importantes na produção de leite. E aí, para a gente estar finalizando, esse aqui é o site do Centro de Inteligência do Leite. Eu vou só abrir ele aqui rapidamente para mostrar para vocês. Esse site tem uma boa, eu diria, uma boa riqueza de informação. Me diga aí se estão conseguindo ver, que eu compartilhei tela inteira, então eu acredito que esteja aparecendo. Aqui a gente tem os principais destaques, são todas as publicações que saem, as últimas publicações, tivemos uma 30 de junho, uma 21 de junho e uma 14 de junho, então praticamente cada semana sai uma publicação. São mais informações, essas publicações são mais informações de conjuntura. A gente tem a maioria dos mapas que foram mostrados estão aqui, a parte de dados do censo, estrutura de produção, a evolução da produção de leite dos estados, elas estão aqui no Leite em Números. Os indicadores mensais de custo de produção estão aqui no ICP Leite, é um índice que a gente acompanha de custo de produção, de preços de derivados, de balança comercial, eles estão aqui dentro desses indicadores leite derivados. E a gente tem uma parte mais de análise, Então, todo mês a gente faz uma reunião de conjuntura e o conteúdo sai em uma nota de conjuntura. Essa reunião acontece sempre na segunda terça-feira do mês, e aí já no final daquela semana, ou no mais tardar na segunda-feira da semana seguinte, já sai a nota, uma página, falando como que está a conjuntura do mercado de leite. E aqui a gente criou isso quando começou a pandemia, mas hoje não é nem mais
sobre coronavírus, é muito mais sobre comportamento de preços na cadeia produtiva. Então, a gente mostra preços no atacado, preços ao produtor, como que os conselheiros, que é o conselho que se reúne todo mês, para chegar a qual seria o preço ao produtor em função da variação dos preços dos derivados lácteos. Então, isso sai também nesse boletim que é mensal. Então, a gente tem praticamente 4 boletins sendo lançados todo mês, e aí, todos que tiverem interesse, existem 2 possibilidades, uma vir no site checar com uma certa frequência nas publicações, a outra fazer o cadastro na newsletter, e aí vai passar a receber o mail logo que a publicação ficar disponível no site. É isso, eu paro minha apresentação, agradeço e ficamos aí à disposição de todos para o nosso bate-papo aí, para esclarecer mais dúvidas, enfim, conversar um pouco mais sobre a cadeia produtiva do leite. Glauco e Denis, muito obrigado pela apresentação de vocês, excelente, realmente muitos dados, muitos números, e em 1 hora cravada vocês fizeram um raio-x aí do leite de uma maneira muito importante. Eu acho que o pessoal que está aqui acompanhando gostou bastante. Nós temos um público bem eclético, nós temos ouvintes aí, participantes de praticamente, eu acho que de todas as regiões. Então, as perguntas que virão para vocês, muitas vezes serão perguntas pontuais, aí contamos com o conhecimento de vocês para orientação. E como isso aqui não é um monólogo, eu vou passar a bola aí para o pessoal que tiver perguntas. Então, eu peço que todos que tenham pergunta, postem aqui no bate-papo do Meet, que aí nós vamos fazendo na sequência. E o primeiro a perguntar é o Lima Rodrigues, que é um jornalista do Pará. Lima, abre o microfone e faça você, por favor, a pergunta aí para o Glauco e para o Denis. Cadê o Lima? Se o Lima não vem, vamos... Lima? Não, estão me ouvindo? Boa noite. Opa, boa sim, noite. Pode falar. Estão me ouvindo? Boa noite. O microfone está aberto. Boa noite, estão me ouvindo? Estamos. O microfone está aberto. Boa noite. Estão me ouvindo? Estamos sim, Lima, pode falar. Boa noite, parabéns aí pelo trabalho. Eu acho que eu já tive a honra de entrevistar pessoalmente em algum local, não estou lembrando aonde, mas a pergunta que eu fiz é o seguinte: eu já presenciei no Pará vários produtores de leite, especialmente o pequeno e o médio produtor, desistindo de trabalhar com leite devido ao baixo custo pago pelo preço do litro de leite. Eu sei que isso ocorre em todo o Brasil, mas especialmente na região norte, no Pará, onde o escoamento é difícil, né? Às vezes, o que pode ser feito para mudar essa situação? Não só no Pará, mas no geral, para melhorar o preço lá do pequeno produtor, lá do cara lá que está tirando leite, às vezes, inclusive, sem ordenha mecânica, tirando leite, inclusive, à mão e tudo mais. O que pode ser feito para mudar essa situação? Bom, o bom de dividir é porque às vezes você passa a bola para um, para outro, né? Denis, eu vou dar minha opinião aqui, depois você fica à vontade para estar acrescentando. Lima, obrigado pela pergunta. Isso de fato acontece muito em várias regiões, mas ele é mais comum em regiões que você tem menos laticínios competindo entre eles. Em regiões que você tem mais laticínios, você acaba tendo uma vamos dizer assim, uma sustentação um pouco maior de preço, porque o produtor acaba se empoderando um pouco mais na hora de comercializar leite. Então, acho que esse é um ponto. Isso não acontece só no Pará, a gente vê alguns casos também em Rondônia, no Tocantins, tem alguns estados, né, que o número de laticínios ele é pequeno. Você tem uma região, tem 1, 2 laticínios comprando. Você vai para uma região igual o Triângulo Mineiro,
Você tem numa região ali, você vai ter 12, 15, 16 laticínios comprando. Obviamente que isso muda todo o preço, né? Todo o cenário de preço do leite que é pago ao produtor. Então, assim, mas esse é mais o diagnóstico do problema. Talvez a solução do problema, acho que é muito difícil a gente falar em solução única, mas uma das possibilidades é justamente os produtores, e quanto menor o tamanho do produtor, mais esse problema se intensifica, né? Porque menor o poder de negociação que ele tem. Então, uma possibilidade que ele tem é justamente fazer associação com outros produtores, buscar fortalecimento, se já existe uma cooperativa, se filiar a essa cooperativa, se não existe uma cooperativa, buscar criar uma associação e futuramente, inclusive, criar uma cooperativa, porque ele só vai ganhar força quando ele estiver unido com outros. Individualmente, a situação dele fica muito difícil. O que ele vai poder fazer individualmente é buscar reduzir custos. Mas ainda assim, se ele estiver associado com alguém, ele vai reduzir custos de uma forma melhor, porque ele vai conseguir comprar em volumes maiores. Então, ele pode ganhar na compra de insumo, ele pode ganhar na venda do produto dele. Eu acho que o caminho é mais nesse sentido. Em vez de negociar individualmente, ele negociar coletivamente. Só acrescentando mais, não na solução, mas no desafio, principalmente falando da questão do norte, a gente tem a questão também da questão de vai ser explorado melhor amanhã, mas de agregação de valor, né? Os dados que a gente tem de consumo da região norte é a região que menos consome leite no Brasil, em termos proporcionais, e também é a região que a renda média é menor. Então, é uma região que acaba sofrendo um pouco da possibilidade desse laticínio que está na região tentar agregar valor e ter produtos de maior valor agregado que permitiriam a esse laticínio também, vamos dizer, pagar melhor pelo leite do seu produtor, né? Porque acaba quando você tem um laticínio também, essas regiões mais afastadas, você acaba que tem laticínios muito pequenos e muitas vezes trabalha com um produto, vamos dizer, uma commodity, né? Um leite barriga mole, que é o leite pasteurizado, ou um leite UHT, ele não tem um produto diferenciado, que ele também não consegue ganhar preço em cima desse produto, e acaba que como ele recebe pouco pela matéria-prima, porque ele vai acabar competindo ali por preço na venda, né? Ele acaba também não tendo muita condição de pagar um preço diferenciado para o seu produtor, né? Isso acaba sendo um desafio maior ainda quando a gente pensa nessas regiões, principalmente que acaba que você acaba tendo essas condições mais para a gente fala do Sudeste aqui, principalmente quem está mais próximo ali de São Paulo, alguns lugares do Sul, que o cara consegue ter acesso a mercados que têm um poder aquisitivo maior e você consegue acabar vendendo produtos diferenciados que acaba tendo uma margem melhor. Maravilha. As perguntas começam a chegar em um número maior e eu vou dar preferência por ordem de chegada das perguntas, tá, pessoal? Então, tenho já meia dúzia de perguntas aqui na fila e eu passo a palavra para o Antônio Oliveira, jornalista de Palmas, lá no Tocantins. Antônio, por favor. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Tá, eu vou nessa mesma linha do Lima, da pergunta do Lima e da resposta do Glauco. É a região do Mato Piba. Eu atuo nessa região, no agronegócio, em toda a região do Mato Piba, e nesses 20 anos de atuação, o que é que a gente percebe? Veja bem, nós temos a região com 73 mil hectares, aliás, 73 milhões de hectares. 5 milhões e 900 mil habitantes, em 337 municípios. Veja bem, quase 6 milhões de habitantes. Um potencial, nós respondemos por 10% da produção de grãos no Brasil. Temos terras férteis, água em abundância. Entretanto, nós não produzimos sequer 10% do consumo de leite com todo este potencial. Tá? Temos demanda, 5 milhões de habitantes não é pouca coisa. Tá? E uma região central, de uma logística fabulosa.
Entretanto, como o Glauco mostrou no mapa aí, o vazio da pecuária leiteira é muito grande. O que é que está faltando para nós alavancarmos a produção de leite na região do Mato Piba, que é tida como a nova fronteira agrícola do mundo? Eu não digo nem mais fronteira, é uma região consolidada. Entretanto, nós temos este vazio na produção de leite. Bom, acho que um ponto que eu até apresentei lá, é que a produção hoje ela vem se concentrando em alguns clusters que são mais competitivos no sentido de ter a agregação de todos os serviços necessários para a produção de leite. No Mato Piba, vocês têm, né, você falou muito bem, né, você tem uma disponibilidade de grãos muito boa, você tem a soja ali, você tem caroço de algodão, você tem, enfim, os principais insumos para alimentação animal, eles estão lá. Mas não tem a cultura da produção de leite, não tem a mão de obra especializada na produção de leite, não tem a indústria de prestação de serviço, de manutenção em máquinas e laticínios e ordenhas mecânicas. Então, você tem uma série de setores de suporte à produção de leite que não estão lá, podem até ir para lá, se o setor for desenvolvido lá. Mas eu vejo que o desenvolvimento do setor na região, ele passa muito por uma escolha dos próprios produtores. E eu já visitei ali o Luiz Eduardo Magalhães, enfim, fui inclusive fazendas de leite e laticínios naquela região, os problemas eram sempre os mesmos. Primeiro, a mão de obra para trabalhar na fazenda era muito difícil. Muitas vezes eles tentavam trazer essa mão de obra do sul do Brasil, que já tinha, né, uma especialidade melhor, e acabava que não dava certo, tinham problemas culturais e aí a coisa não andava. Então, acho que uma questão é a escolha dos produtores. Como a região já tem tradição em grãos, é muito difícil haver a mudança do grão para o leite. A outra questão é a própria infraestrutura ou serviço, tudo que se precisa, tudo que é necessário, né, para a produção de leite na região. Acho que isso aí são gargalos que a gente tem, mas eu não vejo como um problema. Hoje, várias regiões no Brasil, elas são importadoras de leite. A gente tem que aproveitar fazer o que a gente faz bem. Se a gente faz bem a produção de grãos, vamos gerar valor, vamos agregar valor, vamos exportar grãos. O leite é mais difícil, vamos trazer o leite de fora. A gente compra, eu estou em Juiz de Fora, tem leite de laticínio, que às vezes eu compro laticínio que está na Bahia, eu compro leite aqui às vezes por preferência, e pago até bem mais caro por questão tributária. Mas acho que a questão é muito mais de escolha dos produtores e aproveitar as vantagens competitivas que se tem e desenvolver aquelas cadeias que vão gerar valor, vão gerar emprego, vão gerar renda na região. Eu acho muito difícil ter uma região e vai produzir tudo lá. Tem alguns casos, né? Você pega o Triângulo Mineiro, você produz quase tudo ali. Mas ali já houve um desenvolvimento prévio, já é uma região madura na produção de grãos, na produção de leite, enfim, ela já tem uma tradição enorme nessa produção, está super bem localizada, porque o grande mercado é São Paulo, enfim. Mas eu vejo muito mais nesse sentido, viu? Glauco, eu concordo em parte na sua resposta. Há vocação, sim, para a bacia leiteira, mas eu acho que está faltando são políticas públicas, políticas de Estado, a atuação melhor de instituições como SEBRAE, SENAR, para alavancar essa cadeia. Ou nós corremos um risco, por falta de incentivo à cadeia produtiva do leite, do grão tomar de conta do solo. Aí, vai mal. Nós não vamos ter leite produzido na região. O que falta, a meu ver, é isso, é política pública de incentivo à pecuária de leite, de atração de investidores, isso em conjunto com instituições de apoio ao agronegócio, à economia, como SEBRAE, SENAI e federações de agricultura. Perfeito. Isso. Acho que fica um mix do que eu falei com o que você falou, a gente chega num senso comum. Maravilha.
Bom, vamos em frente, vamos descendo aqui. Falamos de Pará, falamos de Matopiba ali, agora um pouquinho do lado da Bahia. A Naila Santos está com a gente aqui. Ô, Naila, desculpe, a gente não se conhece ainda, então, por favor, se apresente, fique à vontade para fazer as suas perguntas. Naila, você está sem o microfone. A Naila está por aí? Ainda não. A Naila ainda está sem o som. Bom, adiantando então aqui, o microfone não está funcionando, então eu vou ler a pergunta que ela mandou. Ela disse assim, Glauco e Denis, em nível mundial, por que o leite em pó é o mais exportado consumido? Essa é a primeira pergunta. Numa outra, no Brasil, quais os fatores que impactam na baixa qualidade do leite? O que vocês podem dizer sobre esses dois pontos? Ô, Denis, você puxa aí, que senão eu falo pra caramba. Então, a questão de... O leite em pó é a principal commodity láctea, né? Até porque quando a gente fala de produto de exportação, você sempre tem que pensar num produto que é o mais fácil de, vamos dizer, ser padronizado, né? A base da commodity é justamente ser padronizado, né? E aí o leite em pó é justamente a questão, você tem um padrão daquele produto que qualquer lugar do mundo que produzir vai ter aquele mesmo tipo de produto, e a vantagem do leite em pó é justamente que você tira toda a água, vai sobrar só a parte, só o sólido ali para você transportar. Então, é um produto muito mais fácil de você transportar, e quando ele chega no local de destino, ele pode ser usado tanto para consumo líquido, como para diversos tipos de produtos industriais, né, que é usado na formulação. Daí, o leite em pó é o principal produto consumido e exportado. Com relação à qualidade do leite, a gente já tem a qualidade do leite no Brasil ela tem melhorado, a gente acabou atrasando muito nisso, o Brasil patinou muito na questão a gente veio com a questão das instruções normativas do Ministério aí, que elas iam sendo criadas, determinando melhoria dos padrões de qualidade, mas sempre na época de implantar aquela normativa, tinha uma pressão do setor e acabava postergando a entrada em vigor dessas normativas. Acabou que há pouco tempo que, de fato, essas normativas foram, de fato, colocadas em prática, então a gente já teve uma melhoria boa na qualidade do leite, mas a gente ainda sofre com a questão de sólidos do leite, né, comparativo mundial. Tanto que, quando a gente fala mundialmente, o padrão é a gente trabalhar com o pagamento, na verdade, é feito por quilo, a gente fala quanto que é o litro de leite quanto que é o preço por quilo de leite, né, porque o que vale mesmo do leite são os sólidos, não é a água. E no Brasil a gente ainda fala em pagamento por litro de leite. Então, até tem esse diferencial, o Brasil ainda está caminhando para chegar nesse nível de ter um nível de sólido, igual o Glauco mostrou lá, diferencial de proteína e gordura do leite brasileiro em relação ao leite da Nova Zelândia, né, para que a gente atinja esses patamares e possa trabalhar no nível mundial de falar de pagamento também por quilos de sólido, porque quando a gente fala de processamento industrial, o que vai valer mesmo é o sólido e não a água. Quer completar alguma coisa aí? Só um comentário rápido, né, Naila? É que, assim, o que estimula você a melhorar um ponto ou outro é muito em cima da receita que se tem. Então, você precisa ter muito incentivo. Hoje, a grande bonificação, tem vários laticínios, depois que fez a instrução normativa que o Denis citou, né, que ela é lá de 95, né, a partir dali a qualidade do leite começou a melhorar, né, foi até a Embrapa que capitaneou o desenvolvimento dessa instrução normativa, e aí alguns laticínios começaram a pagar por qualidade, reduzindo, por exemplo, teor de gordura influencia, o teor de proteína influencia. Se você tem menos contagem de células, contagem de bactérias, você também ganha alguns prêmios. Então, sempre tem bonificações pela qualidade do leite. Mas a grande bonificação, ela é por volume. E aí, quando a gente compara, por exemplo, com a Nova Zelândia, tem um diferencial grande que é a raça.
né? Eles têm uma base da genética das vacas deles, que são animais Jersey, que eles produzem mais gordura, tem mais proteína no leite. Então, você tem um diferencial pela própria genética. Então, você tem genética, alimentação, tudo isso influencia, né, na qualidade do leite, obviamente que também influencia o transporte, a velocidade que o leite sai da fazenda e chega no laticínio, tudo isso gera perdas de qualidade. Como o Brasil tem uma logística que relativamente ela é pior do que países que são menores, mais estruturados, mais avançados, você tem perdas na propriedade, você tem perdas na genética, você tem perdas no transporte. Mas, obviamente, que isso vem melhorando. E à medida que a qualidade for sendo mais reconhecida, mais bonificada, o indivíduo vai investir mais e vai avançar mais nessa direção. Entendi. Vocês me ouvem agora, gente? Conseguem me Agora ouvir sim. agora? Estou ouvindo. Então deixa eu fazer a última pergunta, então, que ela é um pouquinho mais aqui para a minha região, que eu tinha colocado 3 perguntas. Como eu não sou me apresentar, então, também, assim, já no meio da pergunta. Qual região? Qual região dela? Eu sou de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A gente tem uma proximidade aqui com Minas Gerais. A gente aqui está pertinho do norte de Minas, ficamos a 2 horas de Minas Gerais aqui praticamente. E minha terceira pergunta é justamente relacionada aqui à minha região. Eu não sou repórter setorista, eu sou repórter da TV Sudoeste, que é uma afiliada da Rede Globo aqui na nossa região. E eu não sou setorista, mas me interesso muito pelo assunto. A gente sempre busca, né, fazer reportagem sobre esse assunto. Inclusive, uma vez consegui uma entrevista com o Glauco em formato de vídeo, por meio da Eliane, para as nossas reportagens aqui locais. E a minha pergunta é em relação aqui à minha região, justamente por nossa proximidade com Minas Gerais. Aqui em Vitória da Conquista, o forte é o café, né? O Planalto da Conquista, que a nossa região exporta café para o mundo. Mas aqui a cidade de Tapetinga, eu tive lá ontem, inclusive, e conversei com alguns produtores locais, a região de Tapetinga. Aqui em Vitória da Conquista também nós temos algumas fazendas com produção automatizada de leite. Então, é um setor que vem gatinhando. Nos gráficos que vocês mostraram, a Bahia não tem um destaque muito grande em comparação com o Sul e com o Sudeste. Mas, por conta da nossa proximidade com Minas Gerais, será que não seria uma região, pelo menos talvez aqui o sudoeste do estado, que daria para fomentar mais a produção de leite, já que, por exemplo, a gente não teria um problema com mão de obra, aqui com a proximidade com Minas, exportação, enfim? Eu diria que é algo que dá sim para fomentar, né? Vocês têm, inclusive, plantas, aquela planta da Nova Zelândia, ela está em Jaborandi, né? Um pouco mais para cima, né? Desculpa, tem alguém? Não. Então, assim, você já tem alguns laticínios que estão na região. Obviamente que aí você vai ter que muito ver a vocação da região. O pessoal, o café já é super tradicional, né? Vocês têm aí o café, acho que até o café Conilon, né? Uma boa parte da agricultura da região. Então, acho que como eu disse, né? Acho que está muito alinhado com a pergunta que eu recebi eu esqueci seu nome, desculpa, lá de Tocantins, né? Não, da Bahia também, né? Lá do Matopiba, né? Antônio Oliveira. Só uma ressalva, Glauco. O pessoal da Nova Zelândia está numa ilha no oeste, ilha, sim, isolado, no oeste da Bahia, muito diferente da região de Conquista, viu? Não, sem dúvida, mas eu falo assim... Eles estão numa ilha, isolados, e dando um show de produção. Exato. Eles têm um sistema muito bom, muito bem estruturado. Enfim, trouxe um conhecimento muito grande da tecnologia da Nova Zelândia, e os caras ficam lá, né? Você vai lá, os neozelandeses estão lá. É aquela questão do leite ser familiar, mas não é. Eu sou do leite, mas eu não sou só o gerente do leite. O cara está ali. O pessoal tem um sistema muito diferenciado de trabalhar e é isso que está muito na base das regiões que desenvolvem no Brasil, né? As regiões que desenvolvem no Brasil, o Sul tem uma base familiar muito forte na produção, uma estrutura fundiária que acaba propiciando isso, porque você acaba diminuindo a concorrência com outras coisas, a processo de gestão muito boa, né? Porque são egressos de produtos como suínos de aves que demandam uma gestão muito refinada.
né? E quando você vai para Minas Gerais, Triângulo Mineiro, principalmente, né? Quando a gente vai para o norte de Minas, o norte de Minas hoje, tecnologicamente, na produção de leite, ele está pior do que as outras, que as outras regiões, até pelo desafio climático. Né? Até pelo desafio climático. É uma região que chove menos, sim, né? É mais quente. Muito alto. Então, você acaba que você tem alguns desafios adicionais, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é possível fomentar, né? A gente tem, por exemplo, no Espírito Santo, você tem cooperativas muito fortes no leite, né? E essas cooperativas ajudam a fomentar a produção de leite naquela região. Acho que os arranjos, mas eu não vejo muito assim, o governo entra e faz. Acho que o governo vai entrar cada vez menos, né? E os arranjos produtivos privados, as organizações privadas vão entrar cada vez mais, né? As cooperativas, as associações, elas vão entrar cada vez mais, porque todo mundo quer recurso, todos os setores querem, né? E acaba com que vamos dizer assim, o cobertor é curto. Então, acho que esses arranjos são importantes para o desenvolvimento, porque quando você entra, mas o arranjo não está estabelecido, os empresários, quer dizer, quem vai fazer acontecer, não tiver com um foco muito grande, as coisas dificilmente elas caminham, elas podem até começar, né? Mas aí depois, com o tempo, elas morrem, porque hoje tudo que for feito, você precisa de um ganho de eficiência enorme. Não dá para fazer mais ou menos, o leite está selecionando, né? O leite é um setor que aguentou muito desaforo, muita gente que saiu não conseguia produzir outra coisa, vinha para o leite, porque o custo de entrar é baixo. Eu compro uma vaca, eu tenho um pouco de terra, produz, e você produz leite. Não é mais assim. Hoje a competição é muito grande, então precisa ser feito com muita tecnologia, com muita gestão, com muita profissionalização, porque senão não tem vida longa no setor. Excelente, Glauco. Ótima discussão aí, porque vale nacionalmente, né? Não é pontual, né? É uma situação que vale para todas as regiões, as mais desenvolvidas e as menos desenvolvidas. Você colocou aí pontos importantes. Seguindo aqui, o nosso colega jornalista de Brasília, o Marcelo Lara. Marcelo, contigo aí, por favor. Opa, tudo bem? Boa noite. Eu acabei com um problema no meu computador, tinha que fazer do celular, né? Hoje eu estou em Porto Alegre, mas eu morei muito tempo em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, né? Hoje faço consultoria de comunicação e a gente trabalha também apoiando bastante gente em questão de seguro. Então, estamos criando alguns seguros específicos para leite, né? Estamos pensando, e então por isso que a gente está se informando um pouco mais profundamente, né? E eu queria ver de vocês falaram muito em células somáticas aí, né? Teve um período que estava se tentando ampliar essa qualidade do leite, mas era muito difícil pelo tamanho do Brasil, pela diferença, a questão do transporte até os laticínios, para você chegar com essa qualidade. Quer dizer, como é que está hoje essa questão das células somáticas? Seria uma pergunta, como é que está essa questão, né? Porque houve uma época em que teve aquele incentivo para você colocar os resfriadores, né? E fazer aquela entrega, mas aí você tinha um problema de um tem um cuidado, o outro não tem cuidado, aquela do tanque comunitário, né? Teve uma época que se estimulou muito isso para você ter um volume maior de leite, mas também tinha esse problema com relação à qualidade. E com relação, eu não sei se dos outros modos, é claro que vão falar em raças, né? A raça Girolando, por exemplo, assim, você tem diversos tipos de por exemplo, se tu vai querer um freestyle, você vai ter que ter uma genética que vale a pena esse investimento e você vai ter que tirar o máximo dela, né? No caso, o Girolando ainda está dominando a produção de leite no Brasil, a tendência é continuar, e que eu acompanhei muito também as experiências em relação a saber qual é se é 3/4, meio sangue, qual é que é o melhor em relação a isso, né? Desculpa, acho que para não me alongar, mas mais ou menos nesse sentido. Marcelo está se adiantando aos modos aí, perguntas. Não, então isso, por isso mesmo. Então deixa assim, a gente não antecipa os modos, ok. Vamos nas células somáticas mesmo, a gente deixa o que for dos outros módulos para não antecipar. Perfeito. Maravilha, Marcelo, obrigado. Glauco e Denis. Tá bom. Bom, Marcelo, assim, a instrução normativa está valendo, né? Ela entrou em vigor e você tem, de fato, padrões máximos para
para que a produção não ultrapasse, né? Então, você precisa ter produção, se não me engano, célula somática, acho que é 500 mil células somáticas por ml de leite. Então, você tem um limite, né? E aí você tem que produzir abaixo desse limite. O que hoje tem de estímulo é que os laticínios, como na tabela de bonificação, né? E os grandes laticínios, todos eles bonificam, eles te dão prêmios, né? Se você tiver, por exemplo, o que é o limite da legislação, dos 500 mil lá, provavelmente você vai ser penalizado ou não vai receber nenhuma bonificação, porque é um valor muito alto. Mas quando você começa a melhorar a qualidade e vem trazendo isso para valores bem mais baixos, você começa a ter ganhos, né, de 2 centavos, 3, 4, 10, 12 centavos aí por litro de leite produzido com essa qualidade. Então, de fato, a gente está trabalhando sempre para melhorar, e essa é a tendência, né? Que a gente vai apertando cada vez mais dentro das condições, obviamente, que o país tem, das limitações de energia elétrica, das limitações de logística, mas o fato é dever de casa, a gente precisa fazer e avançar sempre na melhoria da qualidade. Só uma questão complementando aqui, que um diferencial da legislação agora é que, na verdade, ela determina que um produtor que não atinge aquele nível determinado ali, o mínimo, né, durante uma média de 3 meses ali, ele não pode nem entregar o leite. Então, assim, de fato, começou a ser mais rigoroso nessa questão, e os laticínios, na verdade, ele só pode pegar o leite daquele produtor que estimula, na verdade, teve um estímulo que o cara melhora a qualidade, ele também não entrega para o laticínio, né? E também jogou um pouco a responsabilidade dentro do laticínio, porque ele tem que também criar um plano de capacitação para estimular para que seus fornecedores, seus produtores também atinjam aqueles parâmetros, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que evoluiu muito com a implementação da normativa. Denis e Glauco, só para não deixar o Marcelo sem resposta, dá um spoiler aí sobre as raças. Assim, o Girolando, ele tem uma predominância no Brasil ainda, porque aqueles modelos diversos ainda, a maior parte da produção brasileira ainda é em sistemas não tão intensificados, né? Apesar da gente estar concentrando cada vez mais, a gente tem boa parte da produção que vem de sistemas a pasto, um semi-confinado, e aí o Girolando, ele se apresenta muito bem, esses animais de genética mais zebuína, pela sua resistência, ele consegue, é mais adaptável ao nosso ambiente e consegue produzir bem nesse ambiente. E aí, até pelos programas de melhoramento, que a Embrapa coordena junto com a associação, esses animais têm produzido cada vez mais, né? Eles têm tido, de fato, uma seleção genética aí que tem permitido a eles produzirem volumes cada vez maiores dentro da lactação. Mas aí, claro que na medida que esse produtor começa a se intensificar cada vez mais, investir mais em ambientes, instalações, conforto, nutrição, não sei o quê, ele acaba caminhando naturalmente mais para uma genética europeia, porque ele vai estar dentro de um ambiente que é totalmente controlado, né? Então, ele não tem tanto essa preocupação de ter um animal que ele tem um pouco mais de rusticidade para aguentar um ambiente adverso. E aí acaba que nesses sistemas, ele acaba investindo realmente num animal que ele está mais holandesado, vamos dizer, ou holandês puro, ou com mais genética holandesa. Mas aí vai estar concentrado realmente naqueles sistemas mais intensificados, com sistemas fechados, seja um freestyle ou um compost aí com alta tecnologia, vamos dizer assim. O Paulo Martins, o chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, ele colocou agora no chat o endereço lá do site da Embrapa Gado de Leite para todos os interessados baixarem o anuário Leite 2021 que foi lançado hoje, está sendo lançado hoje. Inclusive, há uma matéria sobre os 25 anos da raça Girolando lá, que ajuda aí a entender melhor a importância da raça. Passo a bola agora para a Letícia Guimarães, a jornalista do portal Notícias Agrícolas de Campinas, o Notícias Agrícolas que foi eleito aí um dos veículos de comunicação online mais admirados do agronegócio recentemente. Letícia, você está por aí? Oi, Altair, olá todo mundo que está com a gente nessa noite. Obrigada pela lembrança, Altair, realmente foi Claro. Na semana passada, na terça-feira, fomos agraciados com o troféu de mais admirados do agronegócio na categoria site, e o nosso editor-chefe, Alexander Horta, foi o segundo jornalista mais admirado do agronegócio, então duplamente felizes aqui no Notícias.
Maravilha, parabéns. Muito Super obrigada. trabalho. Inclusive, o seu Paulo Martins, olá, também já fez algumas participações no Notícias Agrícolas, sempre atuante com a gente. A primeira pergunta que eu queria fazer é para o Denis. Denis, esses dados que você passou a respeito do leite inspecionado, né? Qual é a canalização para quais tipos de produto? Então, em torno de 34% para queijo, 27% leite UHT, 24% leite em pó. Esses dados, eles já estão, vamos dizer assim, inseridos nesse contexto de pandemia, porque a gente tem aí o queijo, que é um produto com maior valor agregado, e a gente tem esse contexto de pandemia, que são pessoas, população brasileira mais descapitalizada e mais em busca de alimentos da cesta básica. Esses números, eles já representam essa questão de pandemia? Então, esse dado que a gente mostrou, que é da destinação, ele é um dado fechado do ano passado, 2020, que pega boa parte, 9 meses ali, vamos dizer, de pandemia, né? E ano passado a gente teve um dado interessante, que assim, logo quando começou a pandemia, a gente acreditava-se que seria uma catástrofe para o leite, né? Porque a gente teve logo no início uma queda ali de produção, a renda, a gente já sabia que a renda do consumidor ia cair, que isso ia acabar colocando uma situação difícil para o consumidor, mas acabou que nós tivemos a situação que foi inversa, né? Porque acabou que veio o auxílio emergencial e junto colocou um aumento de renda geral da população e também novos hábitos de consumo desse consumidor que foi para dentro de casa e começou a utilizar mais o leite em suas receitas. Então, se teve aumento com creme de leite, leite condensado, o próprio leite em pó, leite UHT para usar em receitas e outras coisas mais dentro de casa. Então, a gente acabou tendo um aumento expressivo de consumo em pleno período de pandemia, né? E aí, o que mostrou para a gente foi, na verdade, que a gente tem um consumo reprimido de lácteos no Brasil, e que na medida que você coloca renda na mão da população, de fato, o produto lácteo é muito admirado e tem uma aceitação muito grande para a população, falta, de fato, a questão de ter renda para consumir esse produto. E aí, essa questão que você colocou, ela acabou se expressando mais no começo desse ano, principalmente no primeiro trimestre, que foi uma análise do governo de que acreditava-se que você não teria mais esse problema, os efeitos da pandemia no começo do ano, então você não tinha mais a questão do auxílio emergencial, e aí acabou, primeiro reduziu e depois acabou, né, no começo do ano já não tinha mais o auxílio emergencial, e coincidiu com a segunda onda forte da pandemia, né, e aí, de fato, a gente teve um período que foi complicado, porque a renda da população caiu muito, e a gente estava com a produção ainda, um período que a produção estava mais alta, e aí sim esse consumo de lácteos sofreu bem no primeiro trimestre. E ele começou a recuperar um pouquinho, ou recuperar de uma forma mais consistente, principalmente agora, nesse período, agora que os preços dos lácteos começaram a recuperar a partir de abril, foi quando a gente começou a ter um auxílio emergencial, mesmo que numa quantidade menor, né, que esse novo auxílio emergencial, e também a questão da reabertura do comércio de uma forma melhor com o avanço da vacinação, né? Então, uma retomada do comércio acabou incentivando um pouco, mas aí a gente acabou tendo esse efeito mais, vamos dizer, maléfico da queda da renda nos primeiros 3 meses desse ano, não no ano passado, principalmente pela questão do auxílio emergencial. E a minha segunda pergunta também seria nessa linha, né, que você entrou na questão do consumo. A gente está nesse período de entre-safra do leite, a gente vê as médias, né, que são divulgadas aí pelos centros de pesquisa de preço, então, aumentando, né, nas principais bacias leiteiras do país, mas, ao que parece, esse aumento se deve mais justamente, então, a essa menor produção do que, de fato, uma demanda mais aquecida. O que está faltando? Está faltando a gente ter uma oferta menor, ter uns preços maiores lá na ponta final, ou não? A gente precisa, de fato, então, que a economia volte a girar o mais rápido possível, geração de emprego, avanço da vacinação, para que daí essa ponta consumidora reaja e a gente consiga trazer esses preços mais para cima. Ô, Denis, posso ir nessa? Estou coçando aqui para falar já. Então, eu pensei em uma pergunta para cada um, porque fui separando os tópicos que cada um joia, falou. Letícia.
Parabéns aí, primeiro, pelo site. A gente sempre vê o Notícias Agrícolas, inclusive porque a gente vê as publicações nossas do Centro de Inteligência, muitas vezes sendo disponibilizadas também no site do Notícias Agrícolas. Então, a gente Sim, sempre eu fica fico muito feliz de com isso. olho tanto na Embrapa Gado de Leite e Embrapa Suínos e Aves. A minha parte é toda de proteínas animais, então eu estou de olho em vocês todo o tempo. Perfeito. A sua análise tá muito alinhada com o que a gente está pensando, sabe? O que a gente está vendo também, né? Essa recuperação de preço, ela veio muito associada ao período de entre-safra. Nós tivemos um aperto de margem, né? Os custos de produção subiram muito, então a gente tem um custo de produção que subiu muito. A gente começa o ano com o preço do leite recuando, né? Refletindo já o que o Denis falou de uma que a gente vinha ao período nosso de safra, né? Final de ano é período de safra. Então, a gente tem um volume maior de produção, a renda mais fraca, isso acabou aumentando muito os estoques. Com o fechamento do comércio, você subiu muito estoque de queijo, né? E aí, quando você sobe o estoque de queijo mussarela, que acaba dependendo muito do food service, você dá um gargalo, aí você começa a drenar produto para leite UHT, drenar produto para leite em pó, né? E, obviamente, que gerou estoque em todo mundo, e aí os preços desacelerados. E agora a gente está vendo essa recuperação, primeiro, porque a rentabilidade está pior, e aí desestimula o incremento de produção, e segundo, pela entre-safra, né? Nós estamos no momento de menor disponibilidade de leite per capita do ano. O desafio é muito para frente, né? Porque a gente sabe que no segundo semestre, principalmente a partir de setembro, outubro, a gente começa a produzir mais, né? E um pouco sendo um pouco mais positivo, né? Acho que a gente tem informações importantes. O PIB brasileiro começou o ano sendo previsto para crescer 3%, hoje já se prevê 5%. Né? O mercado de trabalho, mês a mês, se a gente acompanhar os dados do CAGED, de emprego formal, você tem tido uma geração de emprego maior do que a destruição de emprego. Quer dizer, apesar da taxa de desemprego ser alta, o emprego vem melhorando. Né? A gente tem um processo de vacinação que vai se acelerando. Né? E aí você tem reaberturas de escola, você vai ter reaberturas do comércio como um todo, você começa a ter um setor de lazer que foi muito afetado, um setor de serviços que foi muito afetado no ano passado, esses setores começam a abrir. Né? Quer dizer, o dado do primeiro trimestre do PIB, que mostrou um crescimento geral do PIB de 1%, nós comparamos o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado, que não havia pandemia. Né? Então, assim, foi um crescimento importante. Né? E aí, quando a gente pegar os dados do segundo trimestre, o crescimento vai ser explosivo, porque a gente vai pegar o final do V do abril do ano passado. Né? Então, a gente vai ter uma recuperação na margem, né? No mês após mês da economia, e a gente acredita que isso aí vai ajudar o setor. O que nos preocupa um pouco agora, conjunturalmente, é o aumento de preço que a gente teve com o crescimento da safra do Uruguai e da Argentina, com preços bastante competitivos. Isso tende a estimular um pouco a importação de leite no segundo semestre. Isso pode gerar um pouco mais de desafio para o produtor, mas a gente está vendo uma recuperação econômica que é positiva para o setor. Dificilmente a gente vai manter preço no patamar que eles se encontram hoje. A gente vai ter algum ajuste, até porque a oferta tende a crescer. Deixa eu só pegar uma ponga na pergunta da Letícia, rapidinho, só antes de passar para o Guilherme, porque você perguntou referente ao produtor, que é aí o seu foco, né, do site, e no meu caso, o foco da TV é a comunidade, né, a população, que chega no mercado e vê o leite condensado de R$5, R$6, que vê o leite UHT de 5, o creme de leite de R$3, R$4. Aqui na Bahia, pelo menos, são esses preços praticados. Tem uma previsão desses preços voltarem, talvez, para o patamar antes da pandemia? Para nós aqui da Bahia, do Tocantins, Ponga é carona, viu? Desculpa, gente. A gente às vezes eu fiquei pensando que era Ponga, eu falei, não vou perguntar, não, deixa para lá. Né? Eu esqueci de ter gente do estado todo aqui. Ponga é carona na pergunta aí. Tá bom. Bom, vivendo e aprendendo. Assim, dificilmente a gente vai ter a volta, até porque se a gente voltar com preços ao início da pré-pandemia, quebra todo mundo, né? Porque se a gente voltar no pré-pandemia, a gente tinha um câmbio de 4,
né? E aí a gente passa para um câmbio de 5. Então, os preços relativos mudam. A gente mudou o preço de milho, a gente mudou o preço de soja, mudamos preços de embalagem, mudamos preços de combustíveis, enfim, tem uma série de patamares de preço que eles mudam, né? Então, obviamente que esse retorno ele deve acontecer, quando a gente pensa em termos reais, no tempo. Teve um gráfico que eu mostrei, não sei se você falou que entrou depois, não sei se você chegou a pegar essa parte. O preço do leite ele cai no tempo, né? O leite já foi muito mais caro no passado do que é hoje, né? E a tendência é que, de fato, a tecnologia ajude nessa direção para que o alimento seja sempre mais barato para o consumidor. O que não deixa, né, na mão, porque a gente tem um portfólio importante. Então, quando você chega na gôndola do supermercado e vai ver um leite UHT, você vai ter leite UHT de R$ 5,00, de R$ 6,00, mas você vai ter leite UHT de 3, de R$ 3,50. Então, o consumidor também ele tem um pouco uma possibilidade de escolher produtos que cabem no orçamento dele, né? No geral, o que acontece nos preços de leite? Eles sobem no meio do ano, vai subindo até agosto, setembro, e depois eles começam a cair, né? Caem para o produtor e caem também para o consumidor pelo período de safra e de entre-safra que tem no país. Então, esse é um movimento que sempre acontece, tende a acontecer, é normal, né? E eu acho que o consumidor pode olhar muito também essas possibilidades, né? No caso do leite UHT, principalmente, o varejista faz muita promoção, né? Então, o leite UHT sempre entra como chamariz nas gôndolas dos supermercados, e aí o consumidor pode aproveitar, né, para conseguir esses produtos. Você tem padrões, mesmo pega queijo, você tem queijo mussarela bem mais caro do que outros, enfim, tem que buscar essas escolhas, né, para caber dentro do bolso. E Glauco calhou muito também, né, nesse período de entre-safra que a gente entrou, da disparada dos preços, principalmente do milho, né, e do farelo de soja, o milho extrapolando aí a casa dos R$100 a saca de 60 quilos. E aí, justamente num período que você precisa complementar a alimentação dos animais, isso também ajuda a compor essa alta que a gente vê nas gôndolas. Aí, com certeza. Pegando, como é que é a carona, Naila? Pegando conga. Pegando conga, então, no que a Naila disse. Isso ajuda a compor também os preços que estão lá na gôndola que a Naila está mostrando nas pautas dela. Exatamente. Tem assim, é uma pressão de custos, né, que ela veio acontecendo. E não foi só no leite, foi nos diversos setores, né? É só a gente olhar a evolução do IGPM, né? O IGPM reflete muito isso, né? Você tem um IGPM que fecha aí, ele chega a bater 12 meses, próximo de 30%. Né? Aí ele tá mostrando justamente a inflação setorial, né? Porque aí tem minério, tem energia, tem alimento, tem, enfim, uma série de insumos. Maravilha, vamos Obrigada. em frente aqui, que a gente já está estourando o nosso tempo, mas é ótimo porque o ambiente aqui é para isso mesmo. Nós estamos aqui para aprender com os especialistas e todos têm direito de levantar suas questões regionais, pontuais, ok, o objetivo é esse mesmo. Mas o Guilherme Dias, aqui, o zootecnista e assessor técnico de pecuária de leite da CNA, está esperando há bastante tempo aí. Guilherme, sua vez, chegou. Quem acredita sempre alcança, né, Altair? Isso, aqui. Boa. Pessoal, na verdade, não é uma pergunta propriamente dita, mas é sim uma certa rasgação de seda, que é sempre excelente contar com apresentações aí do Glauco, do Denis, do Dr. Paulo, de todo o pessoal da Embrapa, que domina a produção, o beneficiamento, a cadeia como um todo, enxerga o mercado e tem, sim, muito dado interessante para mostrar para a gente, mas fica um agradecimento também especial a vocês, profissionais da comunicação, porque o nosso setor, o setor que a gente representa, ainda tem muito o que aprender quanto à comunicação. Nós precisamos aprender a nos comunicar melhor e de uma maneira mais assertiva junto a uma sociedade que é cada vez mais crítica e cada vez mais politizada, né? Hoje, tudo que é consumo hoje é pautado do ponto de vista sustentabilidade ambiental, sustentabilidade voltada ao bem-estar animal, leite de vacas felizes, e o Brasil explora hoje muito pouco de todo o potencial que ele tem. Né? Em Portugal, por exemplo, a gente tem um selo leite de vacas felizes, que esse selo nada mais é do que vacas que passam 5 meses no ano
em pastagem. A grande maioria do Brasil, ela passa a vida toda em pastagem, é a céu aberto. Então, nós precisamos aprender a capitalizar esses ativos que a gente tem hoje já na produção e aprender a divulgar. Então, fica aqui meu agradecimento da participação de vocês, né, quanto a essas questões. E apenas a título de complementação, se me permite a audácia, Glauco e Denis, a gente não pode esquecer que a gente é um país continental, pessoal. Do Oiapoque ao Chuí é muito diferente a produção leiteira. Um dado apenas até para contrapor é que a gente tem uma produção muito grande na região sul durante o inverno, né, contrapondo ainda o que acontece nas demais regiões do Brasil, porque a gente tem o inverno chuvoso, a gente tem as passagens de inverno, a gente tem uma outra genética que não a girolando, como o Marcelo comentou, que é mais adaptada para a região mais fria, mas que também não tem tanta assertividade em regiões mais de temperaturas mais intensas, né. Então, ainda também pegando uma ponga no que o colega da Cerrado Editora, perdão, não gravei seu nome, Antônio, né, colocou sobre a questão da melhoria dos preços ao produtor, a gente não pode esquecer que o mercado é soberano. O leite, ele vira, vamos falar, um litro de leite, o leite ele pode virar mais de 14, 15 produtos lácteos, né, a depender da tecnologia que é empregada na sua produção, no seu beneficiamento. Então, um produto de melhor valor agregado vai permitir à indústria uma remuneração melhor ao produtor. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode remunerar a ineficiência. O produtor ele precisa aplicar isso que eles comentaram de gestão, melhoria da produtividade, justamente para você conseguir ter uma eficiência produtiva para que a atividade produtiva tenha sua sustentação. Eu acho que eu já me estendi demais, vou agradecer novamente e colocar nós aqui da CNA à disposição para contribuir o que for, nós vamos estar presentes aqui ao longo de todo o curso, e mais uma vez, parabéns aí à equipe e aos participantes. Muito obrigado. Valeu, Guilherme, obrigado aí, ótimos comentários, ajuda todos aqui a aprender um pouco mais aí, se você é da área, sabe o que está falando. Eu vou passar a palavra agora para o Antônio Resch, que Letícia, é mais um dos jornalistas mais admirados do agronegócio. Antônio Resch, nosso amigo aí, do canal do Boi. A gente acompanhou a premiação, Resch, a gente ficou vendo o pessoal, eu que sou caçulinha aqui no agro, né, e vendo um pessoal aí que já entende de tudo, e parecia jogo de Copa do Mundo, a gente acompanhando na redação. Cada um fala, olha fulano, olha não sei quem, olha o Zafa, olha tal pessoa, a gente todo mundo empolgado de ver esse pessoal aí no prêmio. Vocês ficaram vendo gente que vocês não sabiam nem que existia, não é isso? Mas, obrigado. Muita gente sabia, quem é mais novo está aprendendo agora, assim como eu tô começando a pegar esse pessoal aí, ficar de olho em vocês. É isso aí, obrigado por tudo. Gente, é o seguinte, bom, belíssimas apresentações, tanto a do Glauco como do Denis, muitas informações, quero saber se esses dados estão disponíveis depois, porque eu não anotei nada, eu só prestei atenção. Eu nunca entendi uma coisa no Brasil, essa é a primeira pergunta, só rapidinho. Por que tem tanto tipo de leite no Brasil? A vaca dá leite, ponto. Não sei por que tem tanto tipo de leite. Agora inventaram A2, acho que é para quem tem alergia, eu não sei. Essa é a primeira pergunta. E a minha praia, que é a segunda pergunta, vocês acompanham e que importância vocês dão para a única bolsa que eu conheço de leite, commodity, que acho que é na Nova Zelândia. Muito obrigado pela atenção, obrigado, Altair. Denis, quer escolher uma? Se você não escolher, eu vou entrar de carrinho e vou falando as duas. Pode ir, vai nessa. A questão do leite, né? Na verdade, a gente vai criando tipos de leite para agregar valor, né? Quando a gente lá atrás, quando eu falo lá atrás, né, já algumas décadas, né, a gente tinha produzir o leite, aí você fazia o leite tipo C. Aí os produtores, para agregar valor,
Não, vamos fazer o leite tipo B. O leite tipo B tinha um processo diferente. O leite tipo A, quer dizer, o leite tipo A ele já sairia da teta da vaca, canalizado, já saía no resfriador e não passava pelo manuseio, diminuía o manuseio. Então, você conseguia fazer um leite que você ia agregando valor àquele leite para diferenciar dos demais. Hoje, por exemplo, a gente tem o A2A2, que é justamente para quem tem alergia. Então, ele tem uma composição distinta para que essas pessoas possam estar consumindo leite. Obviamente que existe uma bonificação para isso. Agora, os leites A, B, C, hoje eles praticamente não existem mais, né? Hoje a gente tem o leite pasteurizado, que é o leite de saquinho, e o leite UHT de caixinha, e aí se tem agora a gente fez o A2A2, daqui a pouco chega aí, está vendo o leite orgânico, né? São outros apelos, não menos o apelo do ABC, que está muito mais relacionado ali à questão da própria qualidade e o imediato de sair do leite, mas mais alterações na composição do leite ou na percepção do consumidor sobre o processo de produção do leite como fonte de valor, né? Sobre a bolsa do GDT, né, do Global Dairy Trade, a gente acompanha, sim, né, eles têm leilão a cada 15 dias, a gente acompanha a evolução dos preços, a gente acompanha também os dados de Nova York também negocia, né, os leites para padrão Estados Unidos, classe 1, classe 2, classe 3, então a gente sempre acompanha esses indicadores, porque são indicadores importantes, seja para parâmetro de preço internacional, que pode estar afetando a nossa importação ou exportação, seja para formalização de preço. Esse ano, por exemplo, né, só para exemplificar um pouco o que eu estou falando, em março, nós tivemos um repique muito forte no leilão da Nova Zelândia, no GDT, logo no primeiro leilão de março, né, os preços saíram do patamar de 3.300 e foram lá para 4 do leite em pó integral. Quando isso aconteceu, logo em seguida, tinha a negociação do leite spot no Brasil, que é o leite comercializado entre as empresas, quer dizer, a empresa que não processa, ou a cooperativa que não processa, ela capta o leite e vende para uma outra empresa, para processar e vender. A gente chama isso de mercado spot. Quando esse preço deu esse estilingue lá fora, né, o mercado spot negociado aqui logo no dia seguinte, já deu um repique, saiu de 2, estava na casa de 2,10 e foi lá para 2,70. Refletindo muito o que aconteceu lá fora, porque a leitura foi, olha, o preço subiu lá fora, com esse patamar de preço do GDT, nós vamos conseguir exportar leite e a importação vai diminuir muito, porque o preço de importação vai ficar mais caro. Então, isso tudo mexe com o mercado, a gente acompanha isso basicamente, quase que diariamente aí no dia a dia do setor mesmo. Maravilha, Glauco. Pessoal, em respeito a todos aí, esse assunto é daqueles assuntos que nós ficaríamos conversando bastante, porque tem várias questões ainda que a gente, como profissionais de comunicação, o pessoal que está no dia a dia aí, gostaria de saber, enfim, tem mais coisas. Eu mesmo tinha algumas aqui, mas não deu tempo de perguntar, vou ter que perguntar depois aí, no outro momento. Lembrando que amanhã, 19 horas, no mesmo link, por favor, estejamos aqui para falar de consumidor. Hoje foi a produção, amanhã é o consumidor. Ok? Obrigado ao Glauco, obrigado ao Denis, ao Paulo Martins, a Eliane, a todos que estiveram aqui. E para fazer o fechamento, eu chamo o nosso chefe, Paulo Martins. Eu cheguei muito corrido aqui, então eu queria fazer um comentário. Tem uma lógica aí, a montagem desse curso, não sei se perceberam. Nessa primeira semana, a gente está discutindo oferta e demanda, né? Quem produz e quem consome. E assim a gente vai seguindo. A gente tem uma abordagem na segunda semana, que eu acho que vai ser muito legal também, que a gente vai discutir esse novo mundo que está surgindo. Vamos falar de leite carbono neutro, vamos falar de ESG, vamos falar de vacas e pessoas felizes. Aí, depois a gente sai dessa coisa fora, vamos dizer assim, da produção propriamente dita, porque a gente estava olhando mais assim à distância, e dá um zoom, e aí nós vamos tentar entender como é que é a casa da vaca e o que ela come na terceira semana. Na quarta, nós vamos entender o corpo da vaca.
e na quinta a gente vai falar do leite. Então, tem todo um trabalho aí que a gente teve cuidado de estruturar, e na semana que, desculpa, amanhã, nós vamos fazer um pré-lançamento de um livro. É o primeiro livro sobre consumo de leite que nós temos no mercado brasileiro. É pré-lançamento, só para vocês. Depois nós vamos fazer, ainda ao longo da semana, no início da semana que vem, o lançamento efetivo. E vamos ter, então, uma colega que vai estar discutindo com vocês e também trazendo outras pessoas, sempre no mínimo 2 pessoas, para ficar menos cansativo. E nós vamos deixar isso aqui não é streaming, isso aqui é relacionamento. A gente não quer que as pessoas falem, hoje eu estou cansado e eu vou lá assistir. Mas a gente sabe que a vida é um pouco complicada, né? Em 5 semanas seguidas. Então, nós vamos deixar esse primeiro dia aqui gravado. Ele entra no ar amanhã e fica até na próxima segunda-feira, às 7 horas, aí a gente tira. E a aula de terça-feira nós vamos também fazer a mesma coisa. E o material, eu vou pedir aos colegas, nós vamos colocar à disposição para vocês, com o nome deles, caso vocês queiram manter contato. A ideia é que haja uma interação direta com quem está apresentando, e também uma oportunidade de vocês também interagirem entre si. Eu acho que seria uma outra abordagem. Eu acho que sempre curso nos gera não só o conhecimento formal, mas também rede de relacionamento. Então, nós vamos estruturar isso. Confesso que não ficamos cuidando do anuário. E eu queria, mais uma vez, dizer que o anuário está muito bom, tem um conjunto grande de pessoas que participou, e, enfim, a gente encontra vocês amanhã com uma discussão muito interessante relacionado a consumo, e aí a gente vai ter oportunidade de entender quem é que está por trás como motor de tudo isso que vem acontecendo de novidade na atividade leiteira. Obrigado, até amanhã. Paulo, só mais um recadinho, estamos esquecendo da Vanessa aqui, que está cuidando lá da técnica. Vanessa, obrigado aí pelo seu trabalho também. Isso aí. Joia, obrigada, Altair. Valeu, gente. Até amanhã. Obrigado a todos aí. Até amanhã. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigado. Boa noite.